noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos pelo canal Seiki do YouTube e o Facebook. Estamos hoje com a nossa segunda palestra pública online. E o nosso palestrante de hoje é o Luiz Fernando Campos, com o tema Transição Planetária. O Luiz Fernando Campos é professor, é coordenador de grupo de estudos na nossa casa, é também membro do Departamento Doutrinário, do Conselho Deliberativo e tantas outras atividades que o nosso Fernando desempenha na nossa casa espírita. E vamos ter a oportunidade de ouvi-lo hoje novamente nos falando aí. Então vamos fazer a nossa prece para nos asserenarmos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Que assim seja. Passamos então para o nosso querido Fernando. Muito obrigado, Maria. Muito boa noite, meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos rogar aos céus que possamos ser bastante claros, objetivos, e que o encontro dessa noite possa trazer bastante resultado para todos nós. Todos, sem exceção. Nós vamos fazer algumas considerações, inclusive aqui, transição planetária. Nós vamos verificar que o que temos aqui pela frente, já no próximo slide, a gente vai ver qual é a nossa base que nós temos aqui sobre o nosso trabalho. Está aqui. O livro de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, e a codificação espírita.
Isso significa, meus amigos, que nada aqui é nosso. A menos a forma de nós nos expressarmos e, eventualmente, algum erro será nosso. Mas a coisa certa vem da doutrina espírita. Muito bem, então vejamos aqui o que nós temos. A felicidade não é deste mundo. Está lá, esta frase, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Logo abaixo ali, foi colocado 1864. Isso é para notar que não é de hoje que o povo fala, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, isto não está adequado, eu sou a última das criaturas. Nada disso. Por que diz que a felicidade não é desse mundo? É porque é difícil realmente. Nós estamos num momento de dificuldade de transição. A transição não é agora, neste momento que nós estamos passando. A transição já vem, já tem uma certa data. Vejamos aqui. O que nós temos? Deixa eu colocar aqui, que está meio dificultoso. Aqui. Só um segundinho, por gentileza. Vamos lá. Isto aqui. Vejamos lá. Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Quando eu dou meu boa noite, eu sempre convido o pessoal a chegar, os encarnados e os desencarnados. Nós temos aí alguma coisa variando entre 7 a 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. E mais ou menos aí uns 20 e poucos bilhões ao seu redor. Então, para que a Terra seja um planeta bom, preciso que cada um de nós, dos componentes, sejam bons, que se dediquem ao bem. Vejamos que ali está, desde da Gênese, colocado lá, 1868, no capítulo 18, os itens 27 e 28. Então, não é de hoje que existe essa preocupação com a relação de sermos felizes. No mesmo livro, diz assim, a época atual é de transição, confunde-se os elementos de duas gerações. Daí, eu coloco para vocês, época atual, sim, época atual lá atrás, lá em 1868. Então, já naquela época, o nosso querido Allan Kardec já dizia quanta mudança, quanta alteração estaria acontecendo, para o bem e para o mal. Ocorre que para o mal, isso vem acontecendo cada vez menos, e para o bem vem acontecendo cada vez mais. Então, essa mudança. Mas daí vocês podem me perguntar, mas quanta coisa ruim nós estamos vendo? Já estamos assistindo a partida de alguns que não estão se criando mais e outros novos que estão vindo. Vamos fazer um exemplo mais rápido, mais próximo da nossa vida do dia a dia. Claro que isso aqui está há mais de século e meio, vem. Vocês vão falar assim, mas como é que pode ser na época atual? Ela é de transição. Ocorre que nós estamos passando por um período como se fosse o arco-íris. Você não tem uma cor e imediatamente a outra. Você tem uma variação, tem uma nuance entre uma coisa e outra. Não é uma precisão cirúrgica, que você tem esse aqui, depois o outro em seguida. Não, é um passar. E daí vocês podem falar, mas como pode ser uma coisa tão demorada? Depende do referencial. Depende do referencial. Se a gente for falar a respeito de um jato supersônico, andará 1.000 km por hora é até lento, porque o supersônico é muito mais que isso. Agora, se eu andar a 1 metro por minuto, relativamente a um caracol, é muito rápido. Então, para o desenvolver nosso, nós estamos na época, estou passando por todo esse período. A doutrina espírita é muito nova. Não tem essa de, como está passando rápido. Não, já tem um bom tempo para nós encarnados. Mas, em termos de vida da doutrina espírita, é curta. Pouco mais do que século e meio, não é verdade? Então, vamos em frente para saber
a questão, o que os nossos espíritos nos dizem. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma chegada de outra geração, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Vamos pegar aqui o nosso, por exemplo. Nós estamos sempre muito apressados, ainda quadradinhos, do tempo antigo. As crianças de hoje em dia estão muito, mas muito rápidas. Daí vocês vão falar, daqui a pouco você vai falar do seu neto, da neta. Não, é de todo mundo. Essa criançada que está agora parece que já vem pronta. Então, cabe-nos a nós, pais, mães, avós, termos uma visão muito, mas muito diferente e mais dinâmica para ver o que está acontecendo. Saber ler nas entrelinhas o que eles estão dizendo. Claro que são espíritos intelectualmente muito mais na nossa frente. Não sabemos ainda se eles são mais avançados moralmente ou não. Cabe-nos a tarefa de ensinar-lhes e colocarmos nas coisas adequadas do comportamento correto moralmente. Então, nós vemos que na sociedade, nós temos alguns que simplesmente praticam o mal pelo mal. Então, vejamos. Os que praticam o mal pelo mal ainda não foram tocados, eles não têm aquele sentimento do bem. Esses seremos excluídos, se estivermos nessa categoria. Quem substituirá esse grupo? Os espíritos melhores, que farão que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Vocês vão dizer, existem muitos que já estão trabalhando nesse sentido. Eu conheço muitas pessoas muito boas. Claro, a gente conhece muita gente boa. Ocorre que o bem é um pouco tímido e o mal é muito arrojado, é muito pavão, ele gosta muito de pavonear. E o bem é mais sossegado, mais tímido. Tudo bem, não tem problema. O importante é nós fazermos o correto. Então, muitos de nós falamos assim, precisamos lutar pela inclusão daquele na sociedade. Verdade. Mas e a nossa inclusão ou nossa exclusão na sociedade boa, na sociedade do bem, na sociedade do futuro? Porque a sociedade do futuro, ela é plantada no hoje. Quando nós vamos olhar todo esse cenário que nós estamos vendo aqui, nós precisamos lembrar didaticamente, são 5 categorias de mundo. O mundo primitivo, pelo qual a Terra já passou, as primeiras encarnações, já foi lá para trás. Estamos num processo dentro da segunda classe, chamado provas e expiações, e nós estamos estudando, estamos vendo, estamos ouvindo há muito tempo que haverá uma transformação. Para quê? Para o mundo de regeneração. Ah, que legal! Então quer dizer que nós vamos dormir ignorantes e acordarmos sábios. Ah, que beleza! Vamos dormirmos mal e vamos acordar bem. Vamos dormir um ser mau e acordar um ser bom. Negativo. Negativo. A gente tem que ter o esforço, o empenho, a dedicação de cada um. Vejamos, então, na sequência, o que diz Manuel Filomeno de Miranda. No livro Transição Planetária, diz assim uma situação muito relevante. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Vejamos que essa situação aqui, desde que eu me conheço por gente, e que já faz tempo que a gente está aí na lida, a gente já ouviu falar em final dos tempos, fim do mundo, Armagedon. Aliás, tem até um filme dessa forma, bem romanceado, né, bem hollywoodiano. Ouvimos falar até mesmo da época de criança, cuidado que vai passar um planeta chupão, vai chegar coisas, história da carochinha. Que planeta chupão? Mas a gente escutou muito. O que é isso? É todo um processo de modificação que passamos agora.
Mais para frente, nós iremos sair do mundo de regeneração e passaremos para um mundo feliz. Mais adiante ainda, teremos os mundos celestes ou mundos divinos, onde o bem é total, sem dúvida. Então, a gente vê que isso já estava escrito nas grandes escrituras. Quando Jesus saiu lá do templo de Jerusalém, onde falava assim, olha, Senhor, veja, olha que bonito, olha a imponência que tem esse templo, olha que bonito, olha que era tudo assim. E o Cristo deixou o pessoal falar. Deixou o pessoal falar. Está falando. Até a hora que ele diz, muito bem. Não sobrará pedra sobre pedra de tudo isso que está aqui. Já desde aquela época, ele estava dizendo que o importante não era a coisa material. Claro que nós precisamos entender as questões por detrás da letra. Ele não estava dizendo de nenhuma maneira que a coisa material não é importante. Ele estava dizendo que a coisa espiritual é que é muito mais importante. Tanto é que ele veio e disse, amai os vossos inimigos. Então, ele estava considerando as coisas materiais no segundo momento, porque as pessoas já estavam com aquilo ali em mente. Então, necessário era que nós tivéssemos um enfoque muito mais de conduta, de postura, de amor. Então, vejamos aqui. Nesse livro Transição Planetária, as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança. Que mudança? Mudança de comportamento. Claro que aqui o que é relevante para nós são as questões de conduta. A gente vê que o ser humano é um espírito em processo de crescimento intelecto-moral. Vejamos que nós estamos num processo de crescimento cuja tecnologia está aí, à nossa disposição. Mas nós salientamos ali, colocamos em negrito, 4 pontos que achamos bem interessantes. Sendo o ser humano um processo de crescimento moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia. Tudo bem, várias etapas. Mas nós temos que desenvolver nosso instinto animal. Depois, a nossa inteligência humana, consciência mais avançado, nós temos que rumar para nosso processo de intuição. Justiça, amor, ordem, dever, tudo isso aqui está por detrás dessa conduta nossa que nós temos que ter. Não é para nós fazermos de qualquer jeito. Na sequência, ele diz assim, alcançar mediante a superação das experiências primeiras, nós temos que olhar que, errando e corrigindo, realizando tentativas de progresso e caindo. Nós não precisamos necessariamente errar, mas nosso Pai Celestial é tão bom em tudo que faz que até mesmo no erro ele nos dá oportunidade de crescimento. Claro que seria muito melhor para todos nós se nós fizéssemos, acertássemos e assim sucessivamente. Mas, errando e corrigindo, realizando tentativas de progresso, caindo, para logo na sequência, levantar outra vez. Isso, hoje em dia, fala-se muito em resiliência. Resiliência é aquela capacidade da mola de voltar ao estado natural onde ela estava. Se estava quieto aqui e foi ela esticada, quando você solta, ele volta ao estado que estava. Se ela é comprimida, a resiliência é aquela capacidade de voltar novamente ao outro estado. Então, veja, tudo isso em direção à felicidade plena. E isso já dito de longa data. Então, vem o convite para nós entre ficar quieto ou trabalhar? Trabalhar. Mas e se eu errar? Erra. Levanta, corrige, presta atenção, vê o que foi de acerto, repete o acerto. Errou? Presta atenção, analisa e faz diferente para não errar de novo. O ser humano agride quando deveria dialogar. Então, vejamos só.
O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas. Não tem outra alternativa. Não tem. Nós vamos ser espíritos puros, uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Grande exemplo, Jesus. Aliás, não é só grande, ele é o exemplo. Né? Quando Kardec indaga aos espíritos qual que é o melhor exemplo que tem, a resposta é única. Palavra única, Jesus. Então, a gente vê que ele começou também simples e ignorante como todos nós. E é um espírito puro, já desde antes da formação da Terra. Tá? Então, a gente vê assim, que o nosso objetivo final é realmente a perfeição. Como nós ainda não conseguimos entender essa perfeição, e é uma perfeição relativa, porque é a perfeição absoluta, Deus nosso Pai. Mas nós seremos perfeitos relativamente a Deus, dentro do que for possível para todos nós sermos perfeitos. Então, veja só, olha que coisa interessante. Né? O ser humano agride quando deveria dialogar. Nós esquecemos de uma coisa bem simples. Terceira lei de Newton. Diz assim, lei de ação e reação. 1867, Newton estabelece as suas 3 leis, base da mecânica, e daí a gente vê que existe uma lei de ação e reação. Né? Você faz uma força daqui para lá, vem de lá para cá, a reação contrária. Mas é a mesma lei que Kardec mostrou lá, que é de causa e efeito. Só que causa e efeito, nossa, eu faço, e depois eu tenho que arcar com aquilo ali. Vejam, tem um amigo nosso que disse uma vez que o livre-arbítrio é mais ou menos uma pedra, que quando você joga, ela vai pelo tempo. Vai. Um dia, essa pedra dá uma volta em torno da Terra, nos alcança na cabeça, por trás, e a gente fica bravo. Puxa vida, alguém me atingiu. Quem foi que bateu em mim? Quando nós deveríamos perguntar, quando foi que eu joguei essa coisa errada que acabou voltando em mim mesmo? Né? Então, nós temos essa tendência natural do crescimento e vamos em direção a Deus, nosso Pai. Vamos lá. Nós estamos atrasando o nosso despertar. De novo, aí a lei de Newton diz, se fizer uma ação, vem outra em sentido contrário. A gente continua aí, ó. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente. Observem aqui, por gentileza. Olha o que diz ali. Dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas, terríveis. A gente vê na história, antiga ou moderna, tanto faz, inúmeros exemplos de conduta. Mas o camarada está fazendo errado. Está fazendo errado. Então, ele está semeando. É que nós, devido à nossa postura, nosso avanço, nós temos muita pressa. A gente quer o resultado para já. Quando nós temos notícias de quantos desmandos aconteceram lá na época de Roma Antiga, que agora nós tivemos, quer dizer, no século XX, tivemos o acertar de contas, ou seja, lei de causa e efeito. Ninguém precisou derrubar aquele avião, mas naquele especificamente, muita gente foi colocada junto para cair, porque eles precisavam passar por aquela experiência dolorosa, em conjunto. Então, está tudo certo. Predominam o que, ainda hoje? As condutas arbitrárias e perversas. Notemos aqui que, na atualidade, na sociedade moderna, existe muito choque de tecnologia e cientificidade com relação à postura. Quanto nós crescemos, nós que somos jovens há mais tempo, assim, vimos que não faz muito tempo, 50 anos atrás, mais ou menos, para você fazer uma ligação telefônica, era uma coisa do outro mundo. Você tinha que pedir uma ligação interurbana para telefonista,
e a gente ficava horas na espera. E hoje, em termos de tempo, obviamente, de pessoas é bastante, mas de planeta, 50, 60 anos não é nada. O que nós temos aqui? Uma dificuldade de locomoção, estamos aqui cada um na sua casa e estamos conversando, graças a essa questão da tecnologia. Agora, a mesma tecnologia que está aí para disseminar a Boa Nova, para disseminar o culto do Evangelho no lar, para fazer qualquer outra coisa, eu posso utilizar para falar mal do outro, para menosprezar certas situações, para faltar com a verdade em certas situações. Então, isto vem a mostrar que a tecnologia em si só é igualzinha àquela faca, que não é nem boa, nem ruim. Ela provoca um resultado de conformidade com quem usa. Se você corta o pão, você vai matar a fome. Se você corta a garganta de alguém, você está matando o teu irmão. Então, a faca em si, como a tecnologia, como qualquer outra coisa, não é boa nem ruim. Cabe-nos, então, uma postura diferenciada. Vejamos lá, então, o que diz na sequência. Quanta coisa a respeito de fome. Milhões de crianças, de anciãos, de enfermos morrem de fome cada ano. Não é por falta de alimento, mas de ausência de compaixão e de solidariedade. Veja, quanta gente negocia, aperta em uma feira livre, por exemplo, depois vai a um restaurante e gasta os tubos de dinheiro. Nós não estamos aqui criticando quem vai a um restaurante e gasta bastante, porque tem o seu mérito também. Mas é assim, é a postura com que eu gasto, a postura com que eu negocio, se eu piso naquele que está precisando e se eu sou mais leve com aquele que está me dificultando a situação. Então, essas são as questões de postura, a questão da solidariedade que nós temos aí pela frente. Então, cabe-nos um momento de reflexão. O que eu estou fazendo? Não interessa quem está vendo. Eu estou vendo. Eu. Ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo, mas eu estou vendo o que eu faço de certo, o que eu faço de errado. A natureza é muito sábia. A natureza é muito sábia. A velocidade das coisas acontecem de conformidade com o que tem que acontecer. Existem alguns paradoxos na vida da sociedade, a velocidade com que as coisas ocorrem. A grande transição que ora tem lugar no planeta, ela irá nos modificar por demais, tudo que nós temos pela frente. Daí vocês vão me dizer, olha, tá legal, muito bem, mas e esse momento que nós estamos passando, muita gente já morreu e muita gente vai morrer. Divaldo Franco, nosso querido tio Di, ele tem uma colocação que ele já fez em várias situações, dizendo: a morte é um fenômeno biológico. A morte física. Quando perguntaram para ele, as suas várias existências, ele falou, não, eu tenho uma existência só. Eu nasci como espírito e usei várias roupagens. Uma hora eu fui fulano, Beltrano, tal, e agora eu sou Divaldo. Não é que ele tem razão. Não é lógico isso. Morte, ela é, entre aspas, tranquilo. Por que é entre aspas? Porque vai depender de cada um. A morte é um fenômeno biológico. Se nós formos pegar, por exemplo, algo que seja simples, como uma semente que vai para a terra, ela vai morrer ali para nascer como, por exemplo, trigo. O trigo cresce e ele vai morrer ali, aquele trigo crescendo, ele corta, vai ser ceifado, e depois ele vai para o moinho. Aquele grão vai morrer, vai ser transformado em farinha ou farelo. Aquela farinha de trigo vai morrer, vai ser transformada em mistura, uma mistura específica. E aquela mistura vai depois virar uma massa que vai morrer, quando sair do forno,
já vai ser pão. Então, é tudo isso. Se na parte mais material a gente vê que nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, fisicamente nós também faremos assim. Mas, espiritualmente, é nascer, quando Deus nos criou, depois desenvolver, 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 e uma hora estamos no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, um mundo primitivo do ponto de vista de antes do material, não primitivo de evolução, mas primitivo de existir antes, pré-existente, e é pós-existente também. Porque se acontecer uma catástrofe monstruosa e todo o sistema solar desaparecer, o mundo espiritual continuará existindo. Então, não há motivo para nossa preocupação do que está sendo feito pela frente. Aliás, vamos e venhamos, né? Quantos seres, pela própria informação do Divaldo, quantos seres espirituais de alto nível estão já se preparando nas mais variadas colônias espirituais para receber aqueles que estão no processo de desencarnação. Quando a gente se recorda lá do ano de 2004, quando houve aquele tsunami enorme lá da Indonésia, de cara, nós tivemos, assim, várias mortes. Mas, assim, várias, num primeiro momento, 120 mil. Não foi assim meia dúzia, foram 120 mil mortes, que enfrentaram ondas de 30 metros de altura ou mais, dependendo do lugar. Então, vejamos, será que a gente vai falar que Deus estava sendo injusto, partidário, porque uns morreram, outros não? Ou será que tem ali a questão da lei de causa e efeito? Nossa sugestão é que aqueles que puderem, para ilustrar, assistam esse filme, O Impossível. É uma história inspirada em alguns relatos, muito interessante. Eu não vou contar muita coisa, mas é interessante ver porque ele relata o que acontece lá. Muito legal. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, temos aqui: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Está lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, em 1857. E a resposta é bem simples. Ela continua, mas a parte mais relevante é, para fazer progredir mais depressa. Então, não é que Deus está fazendo um partidarismo, está sendo tendencioso de um lado ou do outro. Não. Está sendo realmente dando-nos as condições necessárias e mais que suficientes. Se nós, como pais e mães, ou como filhos e filhas, passamos por certa situação de educação familiar e estamos procurando sempre, cada vez mais, dar o melhor para os nossos filhos, e o filho nem sempre entende, que dirá Deus, que é a perfeição absoluta? Quando ele manda alguma coisa, tá certo. É aquilo ali mesmo. Então, vejamos o que diz na sequência, que nós estamos passando por este momento do nosso querido coronavírus. Veja lá. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência, pode ser a guerra, nossa, aqui agora a guerra é contra o vírus, tem por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno dessa transitoriedade. Nós somos passageiros da jornada carnal. Quantos anos nós temos? Não é aquele ano agora, nós estamos com 30, 50, 60, 80, 95. Não. Quantos anos nós temos como espírito? Porque como encarnado é fácil dizer. É só olhar na carteira de identidade e fazer as contas. Mas como espírito, seja como for, nós temos esse período de transitoriedade. Daqui a pouco, nós estaremos no mundo espiritual. Uns mais cedo, outros mais tarde. Então, o que nós temos aí? Nós temos um corpo transitório, um espírito eterno. Então, a gente, muitas vezes, nós falamos, porque eu tenho um espírito assim, assim, assim. Errada a frase. Nós somos um espírito
E temos um corpo que agora ele está com essa conformação, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo. É o que a gente precisa. Mas nós somos um espírito, que temos um corpo. Então, nós precisamos dar graças a Deus a tudo. Tudo isso serve. Serve para quê? Para nos estimular. Estimular os servidores do bem a prosseguirem nesse ministério, nesse trabalho que está acontecendo. Esse é o nosso objetivo. A qualquer custo. Não é para nós nos desanimarmos. Nós temos que pensar aqui que o desânimo, a contrariedade, só irá trazer para nós pouco resultado positivo. Ao contrário, pode trazer para nós muita dificuldade que nós mesmos estamos criando. Então, nós devemos ficar, segundo as palavras do Manuel Filomeno Miranda, tudo dele, concordamos plenamente que, sem desânimo, nem contrariedade. Permanecendo certos que todos nós nos encontramos amparados em todas as situações. Muitas vezes elas são muito dolorosas. Claro que todo mundo gostaria de ser rico, bonito e com saúde. Às vezes a gente é pobre, feio e doente e tem que aceitar todo esse processo. Mas esse é o normal. É assim que funciona. Por isso, a gente deve dar graças a Deus por esse período que nós estamos passando, a tecnologia que nós estamos tendo, ao convívio familiar, ao convívio com o restante da família que não mora conosco, mas está um tanto longe, a comemoração de aniversários, de situações diferentes, tudo pela tecnologia, tudo pela internet. Tudo isso cabe-nos alguns esclarecimentos de parar e pensar. Eu vou me esclarecer a mim mesmo. Parar e pensar o que eu estou falando. Quanto eu estou reclamando de ficar preso dentro de casa. Quanto que eu estou reclamando que eu tenho que passar por toda essa problemática de álcool gel, de ficar quieto, de não sair, de máscaras. Isso faz parte. Imaginemos que a lagarta fosse reclamar de toda a transformação que ela está, sem ela perceber que daqui a pouco ela vai se transformar em borboleta. Essa grande sacada nossa. O que Deus está querendo mostrar, o que Deus está nos passando de oportunidade. Ele está mostrando para nós que Ele está confiando em nós. Esse momento de transição planetária. Transição. Nós estamos ajudando, ou atrapalhando, né? Espero que ajudando, a sairmos de um nível e passar para outro nível maior. Se nós buscamos isso na nossa vida de relação, melhoria contínua, se a gente procura fazer isso nas empresas, mas também nós estamos sendo forçados a fazer uma melhoria drástica, que é por isso que nós estamos passando por todo esse momento. Nós estamos conversando com alguns amigos e estamos vendo o seguinte, que depois que passar, nós não seremos a mesma coisa, a mesma pessoa, de jeito nenhum. Nós vamos pensar mais no outro, nós vamos pensar mais nos nossos funcionários, se nós já estamos pagando adequadamente, mas ele não está trabalhando em casa, mas ele tem conta para pagar. Então, eu tenho que pagá-lo. Faz um depósito para ele. Eu tenho que pagar as minhas contas, mas isso a gente faz. Eu tenho que ter mais ouvidos de ouvir para o nosso irmão. Escutar, ter mais paciência com aquele que vem só para reclamar, porque alguns vão continuar reclamando. Nossa obrigação. Não precisamos fazer parte do grupo do atendimento fraterno para sermos fraternos na nossa conversa, no nosso diálogo. Nós gostaríamos de encerrar a nossa conversa e, mais uma vez, nós vamos pedir licença para o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda e vamos pegar uma partezinha que ele fala na introdução do livro, que estávamos preparando, estávamos lendo e ficamos muito emocionados com o que estava escrito, da confiança de Deus, e ele diz a seguinte frase, que nós vamos pedir licença e vamos copiar na íntegra e dizer como se fosse nossa, minha, sua, do outro, de todos nós. Dizer para Deus o seguinte: agradecendo ao Senhor de nossas vidas
e aos espíritos superiores, investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor devotado de sempre. Manuel Filomeno de Miranda e todos nós. Nós agradecemos muito a oportunidade e devolvemos a Maria a coordenação do trabalho da noite. Muito obrigado, Maria, muito obrigado a todos. Maria, por gentileza, libera o seu microfone. Senão eu continuo falando, hein? Obrigada, Fernando. Claro. Obrigada 2 vezes, né? Obrigada por avisar e muito obrigada também pelas reflexões. Realmente maravilhoso as reflexões, né? Temos aí bastante material para refletirmos, né? Durante esse período que estamos aí mais recolhidos e também mais reflexivos, né? E Manuel Filomeno realmente vem nos auxiliar muito nisso. Então, muito obrigada, Fernando, realmente muito bom. Mas queremos também convidar a todos, né, para estarmos juntos daqui um pouquinho mais, às 21 horas, né, às 21h50, né, quando estamos ali no Evangelho no Lar. Então, daqui a pouquinho já estamos juntos novamente. Queremos agradecer a todos, né, pela participação, os que estiveram conosco no canal Seiki, como também no YouTube. A nossa gratidão a todos e que possamos estarmos sempre nos encontrando, por enquanto, desta forma, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos nos encontrando e nos abraçando a todos, como nós sempre fazemos na nossa casa espírita, né? Mas agradecemos de todo o coração. Então vamos fazer a nossa prece, né, aproveitando mais essa oportunidade, né, que o Senhor da vida nos concede, como você bem colocou, né? Aproveitando a tecnologia a nosso favor, né? Então vamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, o nosso Mestre de amor e de bondade, e possamos sempre buscar na prece o amparo e o auxílio que tanto necessitamos, orando como o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que aprendermos a perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixes, ó Pai, entregue às tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Ok, muito obrigada, Fernando. Muito bom, né? Obrigada a todos e até semana que vem, né? Tchau a todos.